O presidente Jair Bolsonaro deu declarações à imprensa logo antes do debate presidencial na TV Record, que foi transformado em sabatina devido à desistência do outro candidato, o ex-presidente Lula. Bolsonaro apresentou sua versão dos fatos, envolvendo o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, que resistiu à prisão ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse: "Falei para o ministro da Justiça. Para quem atira em policial, o tratamento é de bandido." Ele se deslocou para Juiz de Fora na expectativa de receber novas ordens de mim e assim ocorreu. De lá de Juiz de Fora, determinou-se que fossem tomadas providências para a prisão de Roberto Jefferson. Ato contínuo, determinou-se que fosse para o Rio de Janeiro para conversar com os policiais e ver o estado de saúde dos policiais que sofreram ferimentos por parte de Roberto Jefferson. Aqueles que teimam em dizer que Roberto Jefferson é meu aliado. Lembre-se que em setembro agora ele entrou com notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. O presidente rebateu narrativas de que Roberto Jefferson trabalharia em sua campanha. Não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson e nunca se cogitou ele trabalhar em minha campanha. Repito, ele entrou com notícia-crime contra a minha pessoa em setembro último agora. Não se justifica se referir a uma mulher da forma como ele se referiu. É injustificável isso. Lembre-se, a imprensa brasileira, que há poucos dias a jornalista Bárbara Gância se referiu à minha filha no dia em que ela estava completando 12 anos como uma pessoa, não vou repetir aqui, como uma pessoa de vida fácil. Lamentavelmente, o tratamento não é o mesmo. É uma menina. A minha esposa, primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi tratada por uma procuradora de Alagoas como vagabunda. Essa questão de ódio não parte de nós. Muito pelo contrário. O outro candidato aí, que foge dos debates, se comporta como um covarde, quer tirar proveito político disso. Bolsonaro relembrou episódios em que o ex-presidente Lula se referiu a mulheres de forma desagradável, sem que houvesse qualquer consternação por parte da velha imprensa ou do judiciário. Esse elemento, há alguns anos, se referiu a várias mulheres, entre elas uma ministra do STF, como daquilo duro. Quem age dessa maneira, ofendendo mulheres, não tem moral para entrar nesse episódio para acusar quem quer que seja. Nunca, da minha parte, houve qualquer tipo de acusação usando desses termos chulos usados por esse candidato. É um criminoso que se comporta como um oportunista agora. O presidente também falou sobre o passado de Roberto Jefferson. Temos fotos dele, ninguém sabe disso, ele se une ao José Dirceu no Mensalão. Eu estava no PTB na época, no Congresso Nacional, como deputado federal. Ele se une ao José Dirceu na época. Ele, Roberto Jefferson, com José Dirceu, unidos no Mensalão. Um como quem comprava os votos e outro que vendia. No meio disso, o chefe dessa organização criminosa, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando determinei ao Anderson que o tratamento era de bandido, tendo em vista atirar em policiais, eu não poderia de imediato vir à imprensa e falar o que estava sendo feito. Ele poderia ser alertado do que poderia acontecer com ele. A operação, que foi um sucesso, poderia ter fracassado. Fiz a minha parte. Lamento que a imprensa não tenha dado devido destaque a uma menina de 12 anos sendo chamada daquilo, ou a primeira-dama sendo chamada de vagabunda por uma procuradora de um estado cujo governador, afastado do cargo, é aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política.
Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Na manhã de hoje, 23 de outubro de 2022, nós fomos surpreendidos com o grave episódio de um cumprimento de um mandado judicial por parte de policiais federais que foram recebidos a tiros e, por incrível que pareça, até com uma granada. Esse episódio motivou a nossa vinda até aqui, a Delegacia de Juiz de Fora da Polícia Federal, para acompanhar os trabalhos e para ver o desdobramento desses fatos, realmente fatos graves que nos chamam a atenção, e eu nesse momento gostaria de me solidarizar com os policiais federais machucados nesse evento. Graças a Deus todos estão bem. Voltando um pouco na linha do tempo, me solidarizar com a ministra Carmen Lúcia, que foi ofendida por esse infrator, me solidarizar com todos desse episódio e parabenizar mais uma vez o trabalho de excelência da Polícia Federal e agradecer à Polícia Militar do Rio de Janeiro e à Polícia Rodoviária Federal pelo apoio. Muito obrigado a todos. Eu quero abordar aqui um dos temas que são tidos como os temas proibidos da nação, que é sobre o papel que o nosso Supremo Tribunal Federal tem exercido no debate público nacional. E afirmo categoricamente, senhor presidente, é um papel impróprio. Não é papel da Corte ser protagonista do embate público, do embate político, da disputa ideológica. Convido os senhores parlamentares a fazerem um breve exercício. Entrem num site de um jornal internacional dos grandes. Pode entrar no site do New York Times, no Le Monde, qualquer site alemão. Você não vai encontrar um espaço dedicado à Suprema Corte daquele país, como você encontra o espaço dedicado à nossa Suprema Corte nos jornais brasileiros. Tudo gira em torno da Suprema Corte. A Suprema Corte decide sobre política tributária, a Suprema Corte decide sobre a taxa das bolinhas da Copa União de 88, o ministro faz live com o Felipe Neto, o outro faz live falando sobre ascensão de extrema-direita e tal, sem definir o que é extrema-direita, mas na presença de deputado do PCdoB, Partido Comunista, hein? Se isso não é extremo, eu já não sei mais o que é. Isso expõe demais a nossa corte e assim ela vai perdendo o papel de pacificadora do nosso pacto social, que é a nossa Constituição. Então a crítica que faço não é importante esclarecer, não é um ataque à Suprema Corte, eu faço uma abordagem em defesa da Suprema Corte. A Suprema Corte hoje está sendo convidada a participar de todos os embates políticos, como um terceiro turno, como um tapetão da disputa política eleitoral, ou do debate que é próprio aqui do parlamento. Isso a expõe, a desgasta, a desmoraliza. Está errado. A Suprema Corte tem que ser poupada disso e tem que ter a respeitabilidade plena para quando ela decidir, as pessoas puderem confiar que aquilo é o melhor que pode ser feito. É por essa razão, presidente, que eu apresentei uma PEC aqui, aquela que o jornalista Caio Coppola apelidou de PEC Suprema, porque ela estabelece novos parâmetros, como mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal,
mandatos de 9 anos para os ministros. Estabelece que para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, deva ter 2/3 de maioria em seu plenário. Isso traz estabilidade. Se for um 7-6 não vale, permanece o que está aprovado pelo Congresso Nacional. Tem que ser 2/3, ou seja, uma inconstitucionalidade flagrante para nos trazer estabilidade. E também mexo no rol dos legitimados a ingressar com ações na Suprema Corte. Exclui os sindicatos, que podem fazer isso através de partidos, e os partidos estão mantidos, mas desde que consigam o apoiamento de 1% do eleitorado nacional, porque isso evita que um partido, a qualquer momento, entre com uma ação no Supremo para tensionar politicamente, como é feito hoje. É o processo de randolfização da política, que traz a Corte para o embate do dia a dia, a expõe, a contamina, faz mal à Suprema Corte. Então isso tem que ser modificado. Além, presidente, da gente estabelecer a idade mínima de 50 anos para que uma pessoa seja indicada a integrar a Suprema Corte. Presume-se que com 50 anos já há relevância profissional, social e, sobretudo, maturidade para ocupar, para vestir uma toga negra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acredito que com essas modificações, que eu peço que os parlamentares apoiem e assinem a tramitação dessa proposta, que essa casa tem que fazer essa discussão, não dá para se furtar, a gente consiga fazer do nosso Supremo Tribunal Federal um Supremo no Judiciário, não um Supremo que está acima dos outros 2 poderes. Muito obrigado, senhor presidente.